Fala, moleque, beleza? E aí, cara, tranquilão? Tranquilo? Beleza, tá me ouvindo? Tô sim, cara. Se a gritar, você fala, tá? Pode deixar. Tranquilo. Beleza, vamos esperar mais um pouquinho aí, ver se entra mais alguém. Se não entrar ninguém, a gente começa a falar aqui. Beleza. Beleza? Deixei as paradas anotadas aqui. Depois a gente segue o baile. Tudo certo Segue. aí? Tô na paz, cara. Tudo certo aí? Tá tudo certinho? Tranquilo, beleza. Tudo bem. Show de bola, show de Hoje a galera bola. tá meio Hã? com preguiça, né? Acho que hoje a galera tá meio com preguiça de live. Pô, tá frio também, cara. Muito frio, meu. Tem Botafogo. É, tem muito futebol, né? Vou Muito ter que mudar o futebol. horário dessa por causa de futebol, meu irmão. Mas vamos É, lá, mano. só do Turismo Expert aí. Sejam bem-vindos. Vamos nessa, cara. Vamos começar a falar então. Bora Beleza? A lá, gente vamos lá, vamos vai lá. e segue o baile. Então, pessoal, boa noite. A gente vai falar hoje sobre o que a gente absorveu no Festoures Connection, né? Lá de Gramado. Mas primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que é o Festoures Connection. O Festoures Connection é um braço do festival, né, do Festures, né? Ele não exatamente ocorre no dentro do Festures, ele é um braço ali e ele aconteceu totalmente online, onde eles disponibilizaram palestras e debates com diversos setores. Na edição desse ano, o festival foi dividido em 3 dias, onde em cada dia eles falavam sobre especificamente um país, traçando um paralelo entre o Brasil, as ações que o Brasil realizou e as ações que esse país estava realizando, né? Então, o Festures foi dividido em 3 países, sendo eles Portugal, Uruguai e Estados Unidos, né? E a gente viu muita coisa boa durante o festival. A gente está no meio de uma série sobre Festures Connection, né? São 10 cards que a gente está publicando aí já ao longo da última semana. Tem algumas coisas que entram no meio deles, mas no geral a gente vai até quinta-feira que vem com esses cards sobre o Festures Connection. Então, o Festures trouxe muita coisa boa com relação à retomada, técnicas que cada país está utilizando para fazer essa retomada e reorganizar o turismo, e técnicas que esses países já vinham usando desde antes da pandemia e que vem dando muito certo, né? Para falar de Festures, não tem como a gente dissociar o festival da cidade de Gramado, que, na nossa opinião, é exemplo total de parâmetro, é parâmetro para todas as cidades do Brasil em termos de turismo, organização do turismo e do trade turístico na região como um todo, né? É, Gramado é a primeira cidade do Brasil no turismo, é a terceira da América Latina e está entre as 100 mundiais. Então a gente não tem nem o que falar com relação ao Gramado em termos de críticas negativas até o momento, só coisa boa a se absorver, né? Sim. E tem dos melhores hotéis do Brasil, alguns estão lá. Não lembro o número exato, mas acho que são dois. Além disso, o Gramado agora na retomada está adotando medidas importantíssimas baseadas na OMT, né, e na OMS, na Organização Mundial da Saúde e do Turismo. Eles estão seguindo a Agenda 2030 da ONU. Eles estão utilizando o sistema, implementando um sistema de rastreamento chamado Smart Track, que é um dos top 10 classificados segundo a Organização Mundial de Turismo. Então, e além disso, eles não estão pensando em retomar de qualquer jeito, né? Eles estão organizando isso tudo. Até o Rafael Carniel, que é o secretário de turismo da cidade de Gramado, eles chamam lá de presidente da Gramado Tour, né? Mas é a mesma coisa que secretário de turismo. Ele falou que eles querem os turistas, mas não de qualquer jeito. Então, isso equilibra exatamente com o que a gente pensa aqui dentro da turismológico e eu vou passar para o Diogo comentar alguma coisa aí sobre isso. É. Cara, na verdade, o Festures é um evento grande, é o maior evento da América Latina, né? Relacionado a esse tipo de, de, de nicho.
E eles fizeram essa versão Connection justamente para conectar, para ter um suporte, para ter uma nova visão dos mecanismos que podem ser usados aí para a gente poder fomentar a atividade que ainda precisa de uma série de planejamentos e de pontos a serem discutidos a fim de promover a atividade com o potencial que ela precisa ter. E aí a gente trouxe, né, você já falou aí, com o paralelo dos 3 países que são muito desenvolvidos turisticamente, enfim, Portugal, me chamou muita atenção os números, a gente vai falar disso aí mais para frente, mas me chamou muito a atenção ver os números de Portugal, como eles desenvolvem a atividade lá, enfim, então assim, foi um evento muito, muito bacana. Já eles confirmaram, você falou aí na Gramado Tour, tanto o Gramado quanto o Canela confirmaram, enfim, já os eventos de Natal. Gramado teve praticamente a agenda de eventos inteira da cidade abalada, então eles precisam retomar. O Festures vai ter já a versão presencial, eles estão para confirmar agora em novembro, enfim, e vai ser também mais um passo para a retomada de tudo. E foi muito legal ver, como você falou, traçar os paralelos de como os outros países estão lidando com isso para a gente poder aprender, e aí a gente vai falando de acordo com o que você foi levantando aí, as coisas que foram discutidas dentro desse evento. Foi um evento muito bacana, valeu muito a pena a gente ter participado e com certeza a gente estará nos próximos aí. Cara, eu acho que o mais interessante do evento como um todo, a gente teve várias pessoas diferentes, vários personagens do trade participando do evento, desde do diretor da CVC, que também é dono, né, sócio proprietário fundador da GJP, que é uma rede de hotéis que está crescendo, até pessoas que são dos órgãos de gestão das cidades, né? A gente teve o Rafael Carniel, que é o comandante do turismo lá, né? Quem organiza na Secretaria de Turismo, é o presidente da Gramado Tour. Teve o pessoal de Canela, várias pessoas do trade, pessoas dos outros países, e o mais legal que eu achei foi a conversão da linha de pensamento do que dá certo e do que tem que ser feito. Por exemplo, o Rafael Carniel, no nosso primeiro card, ele fala: vivemos o tempo da empatia, onde a percepção do cliente supera qualquer elogio. Se eu pegar essa frase, a gente já pode fazer um paralelo com o segundo card, que é o que o diretor de turismo de Portugal falou, o Bernardo Cardoso. Em 2012, assumimos o país que o país não devia vender produtos, devia melhorar a vida das pessoas. Ou seja, não é só aquela coisa, né? Vamos vender isso, vamos vender aquilo e tal. O processo como um todo, né? Se a gente conseguir, através do turismo, melhorar a vida do local, né? Do local, e aí eu digo não do local da geografia, eu digo do local do morador da cidade, que vai passar a trabalhar com aquilo ali ou vai gerar uma renda, nem que seja de forma terciária, né? Não diretamente, indiretamente. Cara, a atividade como um todo vai ganhar muito mais, né? Então, isso é essencial. Outra coisa, por exemplo, o Márcio Favila, no terceiro card, ele falou: precisamos ter uma desescalada da pandemia para que o turismo possa retornar, sendo o ponto de corte a vacinação em massa. Cara, a gente está ouvindo isso de um economista. Então, a gente tem uma tendência, a gente podemos falar nós dois aqui dentro da empresa, mas, no geral, muitas pessoas falam, tem uma tendência a pensar que o economista, pelo que a gente vê no quadro geral social do Brasil, não pensa na saúde, né? Tem uma dissociação muitas vezes por parte de muitas pessoas no tocante a isso. Mas quando a gente ouve um economista que deveria estar pensando, tipo, na teoria, somente na grana, e ele vem e traz uma citação dessa, a gente vê que uma coisa não tem como ser desligada da outra, né? São duas coisas que caminham juntas, tanto a organização da saúde quanto a economia. Se a gente não tiver saúde, se tiver todo mundo infectado aí na rua, não vai ter retomada econômica que se sustente.
né? Exatamente. Não, Aí, e vai muito, só para fazer aí rapidinho um paralelo, o pessoal da Turismo Expert agora falou, e é exatamente isso, assim, Portugal, eles desenvolveram a atividade turística de uma proporção que eles fizeram um planejamento tão bem feito durante a pandemia que a atividade já conseguiu começar, né, a retomar e eles já estão já fluindo. E eu achei uma coisa assim genial que foi falada pelo ministro, né, pelo presidente, como eles mesmos falaram aí, integrado ao Ministério da Economia. Ele falou sobre como eles analisaram e começaram a divulgar Portugal durante a pandemia para aguçar a vontade e para mostrar que Portugal era um destino seguro para quando voltasse a ter atividade as pessoas fossem para lá, entendeu? Justamente para voltar e ser atrativo. E aí eu acho assim, a principal questão hoje em dia as pessoas precisam entender, os destinos precisam se mostrar seguros para se tornarem atraentes, entendeu? Então, assim, e eu acho que esse padrão de consumo dos turistas vai ser e vai ser muito modificado nesse sentido. As pessoas vão procurar destinos onde você se sinta extremamente seguro dentro daquela localidade. Então, esse trabalho tem que ser muito bem feito, muito, muito bem feito, porque senão você acaba ficando para trás, enfim. E aí a gente vai falar de. E eu acho que tem um card, você vai citar provavelmente esse card aí, falando sobre a proporção do peso que o turismo tem em Portugal e do peso que o turismo tem no Brasil. Você toma um susto, assim, porque é absurdamente grande assim, a diferença entre a proporção. E caramba, a gente vive num país onde você tem uma diversidade absurda de coisas, um patrimônio cultural lindo, assim, pronto, é já está muito pronto, né? diversificado. Entendeu? O Então, assim, turismo, mas precisa de planejamento, precisa de políticas públicas e daquela história toda que a gente já falou em outras lives, e eu acho que nem entra muito no que a gente quer falar hoje, enfim. Mas é muito importante que os destinos entrem e se conscientizem e trabalhem a fim de reforçar o novo padrão de consumo dos turistas que hoje vão começar a circular. E eu acho que a parte genial de Portugal foi essa. Cara, propaganda. Propaganda sempre é fundamental para qualquer tipo de desenvolvimento. E eles a foram propaganda, cirúrgicos, assim. show. A propaganda de Portugal, ela foi toda baseada na segurança da cidade em termos de saúde. Sim, sim. Eu lembro que um dos participantes de Portugal, não lembro qual deles agora, ele falou que a cidade recebeu informação do coronavírus, tipo, num dia, 3 dias depois estava todo mundo dentro de casa por conta própria, né? Sim, Por sim. conta própria. O governo ainda não tinha atuado para conter a pandemia e os cidadãos estavam em casa por conta própria. Aí vem uma série de outros fatores É, que não cabe a nós hoje ficarmos falando aqui, que é a questão educacional, enfim, a cultura da população de cada país e etc e tal. Mas falando sim. sobre os dados e a proporção do turismo como economia, como atividade econômica em cada país, em Portugal a economia 36% da economia é fundamentalmente baseada no turismo, enquanto que no Brasil, onde temos um território absurdamente maior a ser explorado, esse número é apenas de 8. E aí a É, gente vai no caso interior, onde o Guilherme Paulos, ele é membro do Ministério do Turismo, olha só, ele é membro do Ministério do Turismo, ou seja, ele é do governo atual, né? E ele, embora não seja um político, ele é do governo. E ele é fundador dos grupos CVC e GJP, que eu já tinha citado, né? CVC Agência e GJP, que é uma rede de hotéis. Ele fala que a gente precisa de parcerias público-privadas, né? Parcerias com o governo, mas que não devemos depender somente do governo. E que o turismo movimenta cerca de 52 setores da economia. Aí a gente inclui alimentação, transporte, paraná, tudo isso. Quando você vê uma pessoa que é membro do governo
mas também é um cara que tem é um empresário, né? Que tem grandes empresas, que tem até ações no mercado e tal. Falando isso e tentando dissociar as duas coisas, a gente também tem mais um conflito de pensamento aí, né? Que é para a gente refletir sobre isso. Sim. O outro E, dado e, só, e, importante. só um, e só um adendo, cara, eu falei de Portugal, mas teve o dia para os Estados Unidos, Las Vegas, focou muito nessa parte de segurança, as pessoas lá falando, né? Podem vir, o destino está seguro, as pessoas aqui, os protocolos sanitários estão pré-definidos, existe fiscalização, enfim. Uruguai falando, não, a gente se preocupa principalmente com os uruguaios, a gente não quer que as pessoas entrem aqui, tragam isso, mas a gente também precisa de vocês aqui, enfim. Então, todos os três países que fizeram essa conexão, né, eles reforçaram muito. E eu acho que a tendência é essa, protocolos de segurança bem definidos. E eu acho que fundamental, além de definir os protocolos de segurança, é uma questão de fiscalização desses protocolos. Porque não adianta a gente distribuir selos de qualidade, selos de sustentabilidade, enfim, diversos selos que são distribuídos, e se você não faz uma fiscalização efetiva. Portugal, eles falaram, a gente tem, o turista envia um questionário para a gente, se tem algum processo que ele aponta como errado, a gente fiscaliza e tira o selo se for necessário. Então, assim, eu acho que não é só você dar o selo para trazer a sensação de segurança, é você fiscalizar para atestar que aquilo que você está fazendo e aquilo que você está dizendo que é seguro, é de fato seguro. Eu acho que isso vai ser fundamental para a retomada segura e sustentável do turismo. Cara, eu acho não, um dos participantes de Portugal disse que é exatamente dessa forma. Inclusive no Brasil, uma das pessoas do governo citou, não no Festuras, mas eu vendo em pesquisas e estudando notícias, que seria uma fiscalização popular, mas uma fiscalização popular tem que ser como a de Portugal, onde o popular ele pega um dado, um papel, uma coisa palpável e transmite essa informação para que o Estado, né, como um todo, possa atuar em cima Fiscalize. daquele estabelecimento. É muito simples a gente deixar uma coisa solta para dizer que tem um adesivo. Existe um adesivo do turismo sustentável para eu colar na minha van, para eu usar na minha camisa e ponto final. Aqui, ó. O que não deixa de ser importante ter. A gente só está falando aqui que, pô, é fundamental ter, mas é fundamental ter uma segurança e uma fiscalização em cima disso. Levando em consideração o fluxo de turistas, a pandemia está retrocedendo a atividade a patamares dos anos 90. Quem falou isso foi o Alejandro Varela, que é diretor regional da OMT na América Latina. Ou seja, foi uma queda absurda, né? Se a gente pensar que a gente está falando dos anos 90, praticamente 20 anos atrás aí. Então, realmente tem que se reorganizar de forma muito positiva. E voltando sobre Portugal. E a retomada, deixa eu só falar rapidinho, a retomada também vai muito em cima dos anos 90, porque a aposta é um turismo doméstico de curtas distâncias. Então a gente vai começar a falar de excursões de ônibus, enfim. E aí isso é mais doido ainda, entendeu? Porque era você o forte da década, né? Sim, sim. É isso. Em termos de aeroportos e voos, a camada mais popular não tinha acesso nos anos 90 a isso. Sim. Eu não lembro de ninguém da minha família ter voado na década de 90. Eu lembro da minha família agora, de 2010 para cá, né? Sim, sim. Outro pouco privilegiado viajou em 2005. Mas... Agora, a grande questão da retomada do turismo para começar como rodoviário, até por conta também, de novo, dos padrões, as pessoas, elas por conta dessa pandemia, algumas pessoas tiveram férias antecipadas, enfim, então as pessoas não vão conseguir dias tão longos para se deslocar de avião ou não vão se sentir seguras para isso, então vão acabar escolhendo destinos mais curtos. Só que, assim, eu acho também que existe um ponto crucial nessa questão, que é a infraestrutura urbana que a gente precisa desenvolver. A gente tem muitas estradas aí complicadas, então
eu acho que para a gente poder fomentar isso de uma maneira legal e você dá, né, você tem que melhorar a infraestrutura das rodoviárias, das estradas, iluminação, enfim, buracos. Então, Aí a gente volta a falar. fundamental, mas a gente vai em políticas públicas de novo. Isso Tá interligado, né? então, mas assim, mas são coisas que a gente precisa muito, é fundamental que essas políticas públicas elas sejam feitas de maneira consistente e elas aconteçam, porque de fato vai acontecer. Todo mundo, eu acho que todo mundo hoje precisa, até por uma questão de sanidade mesmo. As pessoas vão precisar sair, respirar, ficar num lugar, vão precisar, é inevitável. Mas você precisa ter um acesso tranquilo, né, para você conseguir chegar num local de ônibus, enfim, aí vamos voltar nos protocolos de segurança. Teve uma palestra inclusive de uma pessoa da CVC que ela mostrou como é que eles vão fazer os protocolos de segurança dos ônibus de excursão, enfim, tudo isso. E aí, assim, eu acho que o ponto aí é esse, assim, a gente de fato precisa pensar que a retomada vai ser pautada nesse aspecto, e aí, de novo, para voltar só para o gancho, para você continuar, a gente volta mesmo com o turismo dos anos 90, mas, cara, é fundamental políticas públicas firmes e consistentes para a gente poder ter uma infraestrutura básica funcionando. Inclusive, a gente estava conversando hoje em off aqui, né? Eu e você, e a gente lembrou, a gente vai fazer um card também especial, mais reduzido sobre o Encotur da UERJ. E foi muito bom também, muito bom. E outros eventos que a gente assistiu ontem. Qual foi que você assistiu ontem, Diogo? Ontem foi da Federal de Tocantins. Isso. E aí, foi muito bom, o pessoal da Gaia Connection. Muito bom, muito bom. Falando sobre isso até, né? Eles foram até mais tocados na ferida da política. Sim. E eles citaram que se não fosse o próprio trade, o empresariado e as pessoas que trabalham com turismo em geral se reunirem para tentar fazer um negócio organizado, a retomada não existiria no Brasil, pelo menos do jeito que deveria ser. Mas, enfim, voltando a falar de Portugal, cara, Portugal investiu um total de 1,3 bilhões em programas para minimizar os impactos da pandemia e fomentar a retomada da atividade. Então, foi uma coisa extremamente pensada, como você tinha falado. Aconteceu a pandemia, eles já se reuniram. O que a gente tem que fazer agora para, quando liberar, nós sermos um dos primeiros destinos a voltar? Foi basicamente um tripé que eles fizeram. Eles conseguiram dar mantiveram os empregos, deram créditos para as empresas para não ter desemprego. Eles deram acesso a quem perdeu o emprego, deu o acesso financeiro, né, o auxílio financeiro, e o terceiro lugar ele fomentou a propaganda. Então, assim, ele foi nas três vertentes consistentemente, é um dinheiro absurdamente considerável, e aí, assim, ele conseguiu segurar e fazer a retomada do turismo em Portugal, que já está acontecendo. Cara, uma pausa para agradecer a todo mundo que está aí, dando essa moral para a gente. Hoje tem poucas pessoas, né? Eu estou percebendo no geral que o pessoal está um pouco cansado de live, né? Que teve um bombardeio muito grande, live de música, live de debate, live de turismo, live de um monte de coisa. Acho que a galera está dando uma cansada, por isso até que a gente faz quinzenal. Mas todo mundo que está aí... E mais rápidas, né? E mais rápidas. A gente tenta ser um pouco mais objetivo para tentar não tornar as coisas muito maçantes. Assim. Não é porque a gente não quer ficar aqui conversando, é porque realmente a gente acha que é mais eficaz assim. A gente conversa mais diretamente e a gente troca praticamente a semana inteira com postagens, enfim. E quem quiser sempre falar com a gente, só tem um e-mail, tem site, tem Instagram, tem uma série de ferramentas para falar. Isso aí. Vou retomar aqui, eu vou pro card 8. A gente está acompanhando os cards que a gente está soltando, tá, pessoal? Na nossa linha de tempo aí do nosso feed do Instagram.
No CAD 8 é a fala do governador do Rio Grande do Sul. Então aí agora a gente pega a fala de realmente um político, né? Uma pessoa do poder público falando o posicionamento dele. Ele diz que o turismo é uma indústria que funciona a partir de fundamentos comportamentais, mas também depende de investimentos públicos e, sobretudo, privados. Então, a gente faz um contraponto com o que o Guilherme Paulo, da CVC, membro do Ministério do Turismo e da GJP, falou, sobre investimento público-privado e dependência do Estado. A fala do Eduardo Leite ela já é um pouco mais tendenciosa para a iniciativa privada, como a gente falou agora, que se não fosse a iniciativa privada não teria retomada. E ele realmente joga um pouco esse peso mais nas costas do empresariado, né? Mais que depende de investimentos públicos e, sobretudo, privados. Ou seja, na visão dele, o investimento e a atuação do trade empresarial teria uma responsabilidade maior do que o poder público. Talvez ele pense que o poder público seria responsável pela questão de estradas, né? E essa estruturação do país ou da região como um todo. E a questão de investimento, de negócios, de business, enfim, seja mais focada nos empresários mesmo. Eu acho que é uma coisa que tem que ser praticamente 50-50. Porque não tem como eu, como empresário, levar uma palestra, levar um negócio, propor uma feira numa cidade que não tem organização mínima, né? Quanto mais estrutura a cidade tiver, um calendário voltado ao turismo, um planejamento, como você, Diogo, gosta muito de falar, melhor para cada evento. Gramado não para. Gramado tem uma organização, um calendário do ano fechado, do ano que vem fechado, biênio. Teve o Connection, que foi uma maneira de fomentar e de movimentar o Festoures, né, que é o festival tradicional. Agora teria o festival de cinema. O que eles fizeram? Esse festival vai acontecer pelo Canal Brasil. Ou seja, um festival de cinema voltado ao cinema nacional vai acontecer no Canal Brasil, que é um canal voltado ao cinema nacional. Vai ser transmitido todos os filmes lá. Então, em novembro está confirmado o Festoures presencial. E ano que vem, no início do ano, vai ter o Gramado Summit, que é um evento mais voltado aos negócios como um todo, né? As startups, as festas de Natal também, tanto de Canela quanto de Gramado já foram confirmadas. Então, a cidade tem um calendário voltado. Então, quando há uma fala falando mais sobre um lado, ou seja ele governamental, ou seja o lado do empresariado, eu acho que as coisas tinham que ser uma balança de igual para igual, porque é interdependente um do outro, para mim. O ministro do Turismo do Uruguai, por exemplo, ele falou: não podemos falar de futuro antes de organizar a casa, cuidar da saúde dos uruguaios e dos turistas que nos visitam. E aí eu entrei aqui no Google agora para levantar uns dados. Tudo bem que a população do Brasil é agora de quase 220 milhões, não sei exato. Somos mais de 200 milhões, para deixar arredondado. E a população do Uruguai é em torno de 3 milhões, se eu não me engano, de pessoas. Mas o Uruguai teve 1.536 casos. É absurdo, é abissal a diferença. 1.536 casos, 43 mortes. Aí a gente pode fazer um paralelo com, sei lá, o Rio de Janeiro, que deve ser mais ou menos do tamanho do Uruguai. A gente pega um estado nosso, que seja populoso, e calcula esses números para a gente poder comparar, entendeu? Não fiz essa comparação agora, mas é viável uma comparação concreta e a gente vê como, de fato, cada país e cada região atuou. Quando você citou os Estados Unidos, por exemplo, você citou uma região que atuou de maneira positiva, mas Estados Unidos a gente pode vulgarmente dizer que são países separados, porque cada Estado membro da federação tem a sua legislação específica, né? Então é mais fácil a gente comentar como uma localidade atuou e não como o país como um todo atuou lá, porque devido a essa legislação diferenciada, né, Diogo? Sim. Foi o que a gente falou já no início, né? A preocupação com a segurança sanitária, né? Os destinos que estão tentando retomar, eles estão muito preocupados nessa parte
de trazer, e todo mundo que fala de retomada reforça muito os protocolos de segurança. Então, assim, mais uma vez, eu vivo falando de planejamento. Hoje eu vou falar de protocolos sanitários. Assim, é fundamental que a gente precise, que a gente tenha esse tipo de noção, porque essa sensação de segurança que vai atrair os turistas. Show. Até para fechar aqui no último card, o último card fala exatamente sobre isso. Foi uma fala da Amanda Bonotto, que é a coordenadora de turismo do Sebrae do Rio Grande do Sul, né? E puxei dessa região aí mesmo. Ela diz que a gente precisa cobrar a retomada do setor turístico, mas com responsabilidade. É exatamente isso. Fazer o planejamento e não querer atropelar as coisas para que não se tenha que parar mais na frente. E é isso. E como o pessoal da Turismo Expert falou mais uma vez aqui, muito bem falado, a cooperação é fundamental. Sem essa cooperação entre o poder público e privado, é impossível a gente ter uma retomada sustentável. Então, cada um, de fato, precisa assumir o seu papel dentro do que está tendo que fazer, do desenvolvimento da operação, para poder trabalhar. Desculpa aí, cara, bati aqui no celular. E para a gente poder ter uma atividade funcionando de maneira sustentável. Senão é impossível. Então, beleza. Queria saber se o pessoal tem alguma pergunta, alguma coisa para colocar aí. Eu acho que a gente falou sobre tudo. Queria agradecer novamente que ontem a gente passou de 1.000 pessoas nos acompanhando aí. Isso aí. E a gente está seguindo com os projetos, a gente está preparando uma série de coisas em termos de empresa mesmo para apresentar para vocês e para o mercado, questões de cursos, do nosso livro, Facebook, e, enfim, mentorias e coisas do gênero. E é isso aí, pessoal. Obrigado por todo mundo que ficou hoje. Diogo, obrigado, tamo junto. Acho que a sua caneca já tá chegando aí, né? Vai chegar aí de perto da sua casa mesmo. Pô, vou ficar aqui, ó, segurando a caneca o tempo todo, só de raiva. Tô mais 5 lives aí sem estar com a minha caneca. Eu vou ficar aqui, ó, o tempo todo. Pô, eu vou botar no pescoço, botar no brinco, sei lá, meu irmão. Pô, vou fazer qualquer coisa. Maravilha, irmão. Um abraço para todo mundo. Boa noite aí. Rapidinho hoje, de forma sucinta, para não ficar chato. Quem tiver gostado do conteúdo aí, puder espalhar para o pessoal do trade ou para os amigos que gostem do assunto, tamo junto. Beleza, pessoal? Um abraço, Diogo. Até mais, gente. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu.